Olá, pessoal. Meu nome é Sheila. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre agendas, cadernos, diários, planejadores e principalmente livros, todo tipo de papel que em algum momento acaba sendo o nosso suporte emocional. E hoje eu trago para vocês a biografia do Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. Confesso que eu sou apaixonada pela escrita do Walter, desde quando eu li a biografia do Elon Musk, depois eu li a biografia do Leonardo da Vinci, e li agora a do Steve Jobs, e já tem na minha estante, na lista, Os Inovadores, que é escrito por ele, e tenho a intenção de comprar futuramente a do Albert Einstein, que é escrita por ele também, porque, gente, a escrita dele é sensacional, é incrível a forma como ele apresenta a pessoa pra gente, como ele fala sobre a vida da pessoa, ele joga todos os dados, sabe, no livro, e aí você decide se você vai gostar ou se você não vai gostar. Ele não é tendencioso, você não consegue saber se ele ama ou se ele odeia aquela pessoa que ele está falando. Então, é incrível a forma como ele escreve, é uma forma clara de falar, sabe? Assim, qualquer pessoa entende. Então, assim, eu me apaixonei pela escrita dele, pretendo ler tudo que ele escreveu. E aí, para ajudar, eu tive assim, eu vou confessar para vocês que eu estou sendo muito abençoada em relação a comprar livros usados na Amazon, porque esse aqui, ó, é usado, ó. Tá uma sujeirinha, ele veio com uma sujeirinha aqui, porque ele é branco, né? Acho que é por isso que ele foi vendido mais barato, porque ele tá só um pouquinho sujo. Mas assim, tá perfeito, em perfeito estado, e eu paguei nele 2,50, porque eu tinha uns pontos ali do meu cartão, acho que eu tinha 10 e pouco de pontos, e aí eu completei os 2,50. E, gente, eu fiquei muito feliz. Quando ele chegou, eu nem pus fé, sabe? Eu pensei assim, se chegar todo rasgado, faltando folha, todo riscado, todo não sei o que, fazer o quê? Foi só 2,50. Não pus assim não criei muita expectativa. Mas quando ele chegou perfeito. O procurado do Bin Laden ainda chegou mais ainda perfeitinho ainda, que eu nem fiquei na dúvida se era usado ou se era novo. Aquele lá chegou bem perfeitinho. Então, eu estou sendo muito abençoada em relação a comprar livros usados na Amazon, porque a biografia dele, a biografia do Albert Einstein, ela não abaixa, ela está sempre ali na casa dos 80, 90 e às vezes até mais. Então, assim, como eu gosto de comprar um livro por mês, e quando eu consigo comprar um livro um pouco mais em conta, eu fico mais feliz. E esse aqui, para mim, foi uma alegria, uma surpresa, assim, maravilhosa. E agora eu já estou ali de olho, né, monitorando ali para ver se eu acho mais algum usado do meu interesse, porque tem alguns livros que não abaixam o valor. Pode passar os anos que for, ele não abaixa. Então, estou ali monitorando e fiquei muito feliz com essa aquisição. E eu vou falar para vocês, eu já esperava a escrita do Walter, que eu já conheço, né? Uma escrita maravilhosa, como eu falei. Só que eu vou confessar para vocês que eu fiquei um pouco ambivalente em relação a fazer vídeo para falar dessa pessoa. Por quê? Eu, no começo, eu comecei a ler o livro, e no começo, gente, eu já peguei ranço dele assim de cara, já peguei antipatia, porque ele é intragável. Era, né? Era um ser humano intragável. Ele era insuportável, arrogante, falava tudo que vinha na cabeça. Tudo para ele era ou era bom ou era uma porcaria. Tipo assim, ele não media as palavras para falar com as pessoas. E assim, há pessoas que falam, quem fala tudo que pensa é sincero. Eu não acho que a pessoa que fala tudo que pensa é sincera. Na minha percepção, quem fala tudo que pensa, para mim é descontrolado, né? Não consegue controlar ali a língua. E ele é um tipo de pessoa que entrava nesse grau de descontrolado, na minha opinião. Falava tudo que vinha na cabeça e, tipo, dane-se o que o outro pensa ou não. Eu acho que a vida não é bem assim, né? Acho que a educação vem em primeiro lugar. Então, ele, em alguns momentos, ele acabava sendo totalmente mal educado. Porque a pessoa que ela é bem educada, não é nem questão de você ser falso, é você simplesmente, se a sua opinião não foi solicitada, não tem por que você sair falando, né? E sendo, sei lá, má, né? Sendo uma pessoa má com os outros sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. E ele era assim, ríspido, né? Difícil de lidar, difícil mesmo, a ponto da próprio pessoal da Apple ali acabar quase que expulsando ele da Apple lá atrás. E aí que é uma coisa engraçada que eu vou falar para vocês, eu vou admitir. Conforme foi passando o livro, eu, com aquele ranço dele, falei, mas que cara insuportável. É um tipo de homem que eu, como mulher, jamais olharia.
E como pessoa, jamais eu queria ter ali no meu ciclo de influência, sabe? No meu grupo de amigos, porque é insuportável, uma pessoa muito chata. Só que aí foi acontecendo uma mágica incrível, que acontece com todo tipo de pessoa que está disposta a aprender e a receber, né? Quando eu leio um livro, eu leio sempre com a mente aberta, disposta a aprender alguma coisa com ele. E aí aconteceu a mágica que acontece, né, como eu falei, com todos que estão dispostos a abrir a mente e aprender e aceitar, que eu fui ganhando um certo respeito por ele. Isso foi incrível, isso me surpreendeu. Conforme eu fui lendo, eu fui passando a respeitá-lo, eu passei a aceitar ele do jeito que ele era, e ponto. E comecei a ver toda a parte boa dele, que ele de fato foi uma pessoa incrível, ele foi um visionário, ele via à frente do seu tempo, ele era apegado a coisas simples. Uma coisa muito interessante que o pessoal ficava puto com ele, tinha muita briga lá, que eu percebi o seguinte: ao ler a biografia do Elon Musk, que é engenheiro, então eu entendi o seguinte, que a engenharia ela funciona assim, totalmente separada do design. O cara vai lá e cria algo, então a preocupação inicial do cara é criar alguma coisa. No caso do Elon Musk, o foguete, o carro, sei lá. E aí ele cria algo e aí manda para o design, aí o design vai lá e faz o design em cima daquilo que foi criado primeiro. E com o Steve Jobs era completamente o oposto. Ele via o design, então ele falava assim, por exemplo, eu quero tal coisa nesse formato, desse tamanho, desse jeito, dessa cor, desse não sei o quê, para depois a engenharia se virar para colocar o que eles criaram, o que eles estavam pretendendo criar dentro daquilo que a parte do design dele criou. Então, isso era incrível, porque ele se preocupava com detalhes. Ele se preocupava com o formato do parafuso, com a cor de dentro do Macintosh, né, que é o Mac, com a cor que estava pintada dentro. Aí o pessoal falava, mas só o técnico vai ver. Ele falou, não importa, não é porque só os técnicos vai ver, tem que ser perfeito. E o pai dele, uma lição que ele mostra aqui no livro, que ele trouxe do pai dele, era essa, que tinha que caprichar, principalmente nas partes que ninguém via. Que o marceneiro ele tinha que colocar um fundo bom, de uma madeira de qualidade e bonita no fundo do guarda-roupa, independente que ninguém via. Então, você vê, ele levou essa lição para a vida e em tudo que ele projetou, ele pensava muito no que o consumidor ia achar quando pegasse, ele, sabe, quando ele queria ter que o consumidor tivesse aquela experiência, aquela coisa. E o que acontece até hoje com o iPhone? Eu, como usuária de iPhone, eu confesso que eu sempre gostei do sistema, do fato dele ser muito prático, do fato de ser seguro, de você poder pôr tudo lá dentro e ficar tranquilo, dele não travar e tudo. Só que depois que eu li esse livro aqui, que conta toda a trajetória, toda a busca dele por peças, por formatos, principalmente a parte onde ele conta a criação do primeiro iPhone, onde ele foi atrás de vidro. Gente, a forma como ele conta, né? A forma como ele conta, assim, né? A forma como é contada, é, a visão que ele tinha, a imaginação que ele tinha para certo produto, eu comecei a ver o meu próprio celular de uma maneira diferente. Eu comecei a olhar o meu celular com um pouco mais de carinho, porque agora que eu olho para ele, eu já sei por que ele é do jeito que ele é. A parte arredondada, ele tinha uma coisa louca por retângulos com as quinas arredondadas, que é os produtos dele. Então, assim, você olha agora que eu sei essas informações, eu olho com um olhar diferente. Eu não sei explicar para vocês, mas eu olho com um olhar diferente. Talvez eu olhe com um olhar que ele imaginou para aquilo. E aí fiquei com vontade até de ter tudo da marca da Apple. Claro que talvez não seja possível, porque é tudo muito caro. Mas, enfim, quem sabe um dia. Mas quando você consegue, quando você tem acesso, é por isso que eu gosto não, eu amo a história, eu amo a trajetória, saber, porque quando a gente escuta falar de uma pessoa, um Elon Musk, um Bezos, qualquer que seja a pessoa, quando você escuta falar dela é porque ela já alcançou um nível de fama, então você já conhece ela no final, naquilo que ela já concluiu, que ela já fez. E a biografia, ela é a história de como aquela pessoa fez, é a história de como aquela pessoa chegou aonde ela chegou. E eu amo isso. Eu amo saber todos, principalmente a parte
que a mídia não mostra, né? Porque todo mundo mostra, quando a pessoa mostra, que nem o Elon Musk agora que é trilionário, todo mundo mostra a parte luxuosa, a parte glamurosa da coisa. Mas assim, eu gosto de ver aquela parte que ninguém conta, que é a parte onde tudo deu errado várias vezes, onde ele se lascou várias vezes, onde quase não aconteceu. E o Steve Jobs, ele passou por muitas dessas fases, né? Tanto que ele, quando ele saiu da Apple, por causa do jeito, do gênio difícil dele, ele foi praticamente expulso da Apple, porque ninguém conseguia lidar com ele, né? Os fornecedores, funcionários, todo mundo, ninguém conseguia lidar com o gênio dele, que era muito difícil de lidar. E ele foi praticamente expulso da Apple, e acho que ficou fora da Apple uns 10 anos ou mais. E aí, nisso, ele criou uma outra empresa e se afiliou à Pixar, que também é uma parte maravilhosa que eu não tinha muito conhecimento, eu sabia só por cima. E aí, aconteceu outra coisa muito interessante. Eu nunca assisti o filme Toy Story, nunca me interessei. Não sei porquê, eu sempre gostei de animação, mas nunca me interessei. Depois que eu li aqui, que foi uma coisa que veio da época dele, que ele teve participação muito intensa na criação do filme, eu passei a desejar, a ter vontade de assistir o filme, tanto que eu vou assistir o Toy Story, são 3, né? Eu vou assistir porque quando eu vi aqui a forma como ele foi criado, cada personagem, a intenção, a visão, o que era para passar. Gente, é muito delicioso você ver o bastidor da coisa, sabe? Você vê como que ela é formada, como que veio a ideia na cabeça dos criadores, é genial. E eu fiquei com vontade de assistir por causa da forma que eu vi como ele foi criado. E aí, depois ele volta para a Apple, e a Apple tá, assim, destruída, quase acabada mesmo, porque eles não conseguiam fazer mais nada de qualidade. Por quê? É muito interessante. Esse negócio do Steve de se preocupar com o design, a aparência, a parte mais assim, como que eu posso dizer? Do design mesmo da coisa, ele olhava como uma pessoa que estava, um consumidor. Acho que era isso que dava o tchan para os produtos, era essa visão dele de como que a pessoa vai receber esse produto, como que a pessoa vai se sentir recebendo esse produto. Então, quando ele voltou, a Apple estava assim muito zoada, muito acabada. E aí a volta dele foi tão necessária que ele chegou falando assim, então todo o conselho da Apple na época, todo o conselho vai pedir, como é que fala quando a pessoa vai sair, meu Deus do céu? Vai pedir, esqueci a palavra agora, fugiu. Então, todo o conselho vai sair, vai pedir para sair, ou é assim, ou eu não assumo a presidência da empresa. E aí, para vocês terem uma noção do desespero deles, da situação que todos, né, que a direção da época se encontrava, que eles todos pediram para sair, e acho que ficou, acho que só um ou dois, e aí foi quando ele levantou novamente a Apple, foi quando ela explodiu e se transformou no que ela é hoje, que hoje as pessoas só conhecem a Apple como, né, o iPhone, iPad e tal. E não, tem toda uma história por trás. Na verdade, ela se iniciou na parte do Macintosh, que é computadores. Depois ela se fortaleceu na parte musical do iTunes. E aí depois, por último, que ela entrou no mercado de celulares. E é muito interessante a forma como é contada ali o início da era do celular, as brigas, né, dele com Bill Gates, com outros, né, ali da mesma área. Muito interessante você ver como é que foi criada certas coisas, como que certas coisas também acabou, né? Mostra algumas empresas que estavam no meio, que estavam no mercado e desistiu, e acabou ficando só eles. A briga entre ele e o Google também é muito legal saber como é que foi criada ali, no que deu a briga deles. Então, assim, gente, conforme eu fui lendo, aí sim eu fui me apaixonando, mas não por ele, porque, por incrível que pareça, esse livro não fez eu me apaixonar pelo personagem, que eu sempre me apaixono, mas por ele não deu, não foi possível, porque ele é intragável, e foi intragável até o final. Mas, assim, eu fui me apaixonando pela trajetória, por exemplo, assim, ele deixou uma marca muito grande no mundo, ele vai ser um cara que vai ser falado em vários livros, mas o jeito dele, o gênio dele, não vai modificar, sabe, o que ele fez, não vai deixar de mostrar o quão incrível ele foi na criação das coisas que ele se envolveu, na formação da empresa. E o que eu percebi é que, mesmo depois que ele morreu,
parece que eles continuam ali seguindo a mesma linha daquilo que ele sempre desejou. Uma briga que ele tinha com o Bill Gates, sempre teve, era o fato da Apple ser fechada, né? Ela ser integrada ali o sistema, hardware, software, e ela ser fechada no sistema dela, não querer depender de outras empresas, de outros fabricantes, de nada. Ela querer fazer tudo ela mesma, não disponibilizar o sistema dela para outras empresas, igual o Google fez, que disponibilizou o Android para qualquer fabricante de celular. A briga do Steve Jobs e do Bill Gates era em relação a isso. Ele queria o sistema fechado e o Bill Gates acreditava no sistema aberto. Só que, pelo que eu percebi, eles continuam, né, com o sistema fechado e está dando super certo, né? Parece que eles respeitaram ali o legado do Steve Jobs. E assim, eu vou falar para vocês que, como eu disse, ele no livro inteiro mostra esse gênio dele, não mudou, né? Lógico, ele cresceu um pouco, amadureceu um pouco, mas o gênio dele continuou sendo dele até o final. O jeito ríspido, né, que poderia ter sido diferente em alguns momentos, mas você começa a ler, por mais que eu não fazia ideia, tá, gente? Eu conhecia ele, sabia quem ele era e tudo, mas eu nunca vi alguns videozinhos aqui e ali, eu não sabia como que ele era, como que falavam que ele era, até porque eu não acredito em mídia, né? A pessoa fala, que fulano é assim, 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 ué, como é que vai saber, né? Eu não confio muito no que dizem sobre alguém. No caso dessa biografia aqui, uma coisa até incrível, que ele, quando ela foi lançada, o livro foi lançado, acho que ele já tinha morrido, não tenho certeza. Mas ele estava muito ruinzão mesmo do câncer. E aí ele chamou o Walter para fazer a biografia e ele falou, e o Walter perguntou por que ele queria fazer, né? E ele falou que ele queria que os filhos dele conhecessem ele de verdade e que ele sabia que quando ele morresse, muita gente ia escrever sobre ele, mas que as pessoas não iam saber das coisas, não iam escrever da forma ele contando. Muita coisa foi contada por ele mesmo e foram feitas muitas entrevistas e a ordem que o Walter teve era tipo assim, ser o mais falar tudo mesmo, tudo que até muitas pessoas que brigaram com ele, muitos inimigos dele mesmo, foram entrevistados e falaram a visão deles e o Walter foi e publicou. Então assim, ele não queria um livro encomendado para falar o quanto ele foi bonzinho, o quanto ele foi legal, o quanto que ele foi importante para o mundo. Não, ele queria um livro que deixasse para o mundo quem realmente foi o Steve Jobs. Tanto que parece que lá no finalzinho o Walter fala que eles conversando, ele falou que não ia ler, que ele não queria passar nervoso, até porque ele já estava muito, muito, muito mal mesmo. E assim, eu com com essa minha empatia exagerada, confesso para vocês que teve um certo momento que eu me dei uma emocionada. E, ai, gente, como é difícil você olhar assim uma pessoa que você leu, né, a trajetória todinha, uma pessoa tão forte, tão não sei o que, aí de repente você vê a pessoa definhando, né? E aí é uma coisa meio que te traz um pouco para a realidade, sabe? Que aqui você vê que a doença, a morte, acho que são os únicos que não têm preconceito, né? Que nem ele, uma pessoa super rica, poderosa, ele empenhou muito dinheiro dele para estudar, para estar um passo à frente do câncer, e mesmo assim ele não conseguiu vencer o câncer. Então, por isso você tem uma visão que assim, nada, dinheiro, poder nenhum pode comprar saúde, pode comprar um pouco mais de tempo na Terra, né? Então, chegou a hora, a pessoa vai, independente se ela tem muito ainda a fazer pelo mundo, se ela ainda vai inventar muita coisa, se ela vai criar muita coisa, o quão útil ela é para o mundo, não importa. Chegou a hora, vai e acabou. Isso é para qualquer pessoa. Então, assim, foi no finalzinho eu me emocionei um pouco nessa questão, porque eu vi uma pessoa que ele começou muito cedo, ele é famoso por ter iniciado a Apple na garagem e tal, então ele começou muito cedo. E aí você vê toda a luta, toda a batalha, né? A situação financeira da Apple esteve muito ruim, e aí depois deu aquela virada. E assim, você acompanha mesmo a história da pessoa, então é como se você acaba ficando um conhecido seu ali, né? Próximo. E aí você vê no finalzinho a pessoa passando por certas coisas, uma fragilidade, né? Porque acho que não há nada que deixe uma pessoa mais frágil do que estar doente numa cama. Então, é uma parte que mexeu um pouquinho comigo e me emocionou um pouquinho. Então, aquela antipatia que eu estava lá no começo,
meio que dissipou, vou ser sincero. O gênio dele é difícil, mas aí eu consegui aceitar ele do jeito que ele é. Ah, ele é assim mesmo e pronto. Talvez se ele não fosse assim, ele não tinha sido a pessoa que ele foi, criado o que ele criou, não tinha, né, feito a diferença no mundo, porque ele fez. A empresa dele trouxe inovações, coisas que veio bem primeiro de muita gente. Então, assim, ele fez mesmo muito pela revolução, né, tecnológica, ele teve uma participação muito forte. Então, assim, eu tive uma antipatia de começo, peguei ranço ali na hora, falei, mas rapaz, mas que cara chato, que cara insuportável. Ah, eu não aguentava isso não. Ah, que não sei o que, não sei o que lá. Mas depois você vai aprendendo a respeitar a visão que ele tem do mundo, a visão que ele tem das coisas, você vai aprendendo a admirar a parte boa dele. Porque, assim, a verdade é que todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Todos, né? Todos, sem exceção. Ninguém é 100% perfeito, bonzinho e ali, né, tem só qualidade. Não, todos nós temos a nossa porcentagem ali de qualidades e defeitos. Lógico, tem pessoas que os defeitos gritam demais, eles superam as qualidades somem perto dos defeitos da pessoa. E tem pessoas como ele que, independente dos defeitos, as qualidades ainda superaram os defeitos. E eu acho que é esse tipo de pessoas que nós temos que ser. Temos que ser pessoas que, apesar dos nossos defeitos, as qualidades falarem um pouco mais alto, a ponto de você ser uma pessoa, né, respeitada. Sabe aquela pessoa assim eu acho lindo isso, sabe? Eu vejo isso no Putin, vejo isso num monte de pessoas controversas, até no próprio Elon Musk, aquela pessoa que as pessoas falam assim, eu não gosto dessa pessoa, mas eu sou obrigada a admitir que essa pessoa é boa nisso, é boa naquilo outro. Então, isso é sensacional, quando a pessoa não gosta de você, quando a pessoa não vai com a sua cara, mas ela é obrigada a admitir as suas qualidades. E isso é incrível para qualquer pessoa que consegue alcançar esse grau, né? A pessoa se destaca mesmo. Então, é uma leitura que vale muito, muito, muito a pena. No começo, se alguém tivesse me perguntado, eu falava, não, ixi, nem perde seu tempo. Mas agora eu falo para você, saber como tudo foi feito, foi criado, a trajetória. Como eu falei, eu passei a ter vontade de assistir o Tolstói, os 3 filmes do Toy Story, e fiquei com vontade de ter tudo da Apple. Olho o meu celular hoje de uma forma diferente, porque o Steve ele se apegava na borda dos negócios, sabe? Ele se apegava na cor, ele se apegava na sensação, ele falava da sensação que o consumidor sentiria na hora que abrisse um produto deles, era nisso que ele focava. Então, assim, hoje, quando eu olho, eu já olho de uma forma diferente. E uma coisa muito bacana também é você ver que existe, de fato, amizades verdadeiras, existe pessoas leais que você pode contar, porque apesar dele ser do jeito que ele sempre foi, ele sempre, até o finalzinho, ele sempre deu o mérito àqueles que começaram com ele, sempre deixou claro que não seria possível sem fulano, sem ciclano, sem bertano. Então, assim, é uma pessoa que sempre reconheceu, foi leal às pessoas que chegaram ali com ele, que alcançaram ali o sucesso junto com ele, e também as pessoas que não largaram dele nem quando ele estava na pior. Então, as pessoas que tiveram, mesmo com ele sendo difícil, houve muitos que foram, de fato, leal, amigo, verdadeiro mesmo ao lado dele. Então, é legal você ver essas coisas, porque é muito fácil, né? Aquela pessoa que é muito boazinha, muito simpática, muito gentil, muito amigável, tá rodeada de pessoas. Difícil mesmo é aquela que todo mundo fala, nossa, essa pessoa é insuportável, e mesmo assim ela ter pessoas ao lado dela. Então, é uma leitura que vale muito a pena, traz muito conhecimento, principalmente, eu acho, na minha opinião, praticamente todos esses canais de influenciadores aí que falam sobre celular, principalmente os que falam exclusivamente da Apple, né? Tem canal que até leva o nome, né? Mundo Apple, não sei o que. Esses que levam o nome da Apple, que fala só. Deveria todos eles ler esse livro para ver como que foi construído, para ver como que surgiu a ideia, como que foi feita cada coisa, cada mudança, que aí eu acho que eles falariam até com um pouco mais de empolgação, sei lá, eu acho que faria bem para eles que falam sobre a Apple entender um pouquinho aquilo que eles estão falando. Então você olha o produto de uma forma diferente, você passa a olhar com o olhar do Steve, né? Com aquele olhar de quem criou. Então você consegue saber o porquê que
a maioria dos produtos dele é retangular, com a beiradinha arredondada, como que foi que chegaram nesse ponto, por que que a construção dele foi feita desse jeito. Uma parte muito legal que eu achei, ele falando, né, que ele nunca gostou de colocar botões de liga e desliga nos produtos dele, e de fato isso até hoje tem isso, não tem botão de liga e desliga no iPhone, que ele tentou simplificar, né, o lema dele era quanto mais simples, melhor. Então, ele tentou simplificar no máximo, tirar, né, todas as coisas que não precisava e deixar a tela totalmente limpa. E você vê, funcionou, né? Até hoje é né, uma referência aí. Não, aqui no Brasil, talvez não, mas lá fora, acho que é um dos celulares mais utilizados, é o iPhone. Então, assim, é uma leitura top, é uma leitura que é o tipo de leitura que eu gosto, quando eu começo me sentindo de um jeito e vou mudando ali os sentimentos, e foi o que essa leitura fez comigo. Eu comecei detestando ele e terminei super admirando e me emocionando até com a trajetória dele. E eu vou falar para vocês, eu já estou já empolgada já para ler o próximo do Walter, que eu acho que todo esse sentimento que ativa na gente vai muito da forma que o escritor, né, como ele decifra ali, como ele, como é que se diz, explica, né, a vida de alguém para a gente. Então, a forma como ele fala, ali no meio deles, ali, eles falam que gostam muito dele para fazer as biografias, porque ele consegue fazer os outros falarem, né? Então, ele faz muitas entrevistas, tanto que, pelo que eu entendi, não tenho certeza, mas foi mais de 2 anos para escrever esse livro, entrevistando, né, um, outro ali. Então, você vê, é um trabalho muito bem feito mesmo, com capricho, e que vale a pena mesmo, e talvez é caro, porque, de fato, tem muita qualidade. Então, fica aí a dica de hoje. Me alonguei novamente, né, porque, de fato, ele mexeu um pouquinho mais comigo do que os outros. Enfim, espero de coração que vocês gostem, que vocês sintam essa vontade de conhecer toda a história dele, e até o próximo vídeo.